Olá, agora vamos ver o item 2.2 e também o esquema básico de custo. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Então vamos ver os métodos de custeio e para os métodos de custeio, nós vamos então ver primeiramente o custeio por absorção ou custeio pleno. O custeio por absorção, o custeio pleno, consiste na apropriação de todos os custos de produção médica de forma direta e indireta, fixa ou variável. Ou seja, eu devo agregar todos os gastos para apuração do custo. Ele é importante para duas coisas. Primeiro, para a precificação. Então, na hora de precificar um produto, ou um serviço, ou um procedimento, eu devo agregar todos os custos para que eu possa, de forma direta, indireta, fixa e variável, para que eu possa saber qual que é o custo unitário, para que eu possa, então, precificar, colocar uma margem de lucro e uma margem para pagar todas as despesas. Além disso, ele é importantíssimo para a apuração do resultado. A apuração da demonstração do resultado do exercício parte do custo. Receita menos custo para chegar no lucro bruto e depois tirar as despesas. Então, o custeio por absorção ele é fundamental para a apuração de resultado e precificação. Já o custeio direto ou variável, ele leva em consideração somente os custos variáveis, entendendo que os gastos fixos, independente se vai ter muito ou pouco procedimento, todo mês você terá que pagar. Então, no custeio direto ou variável, a gente só leva em consideração os gastos variáveis. Entendendo que os fixos, que seria o aluguel, a folha de pagamento do pessoal que você contratou, esse aí, independente da quantidade de procedimento, você terá que pagar todo mês. Esse custeio direto ou variável ele é muito importante para a gente avaliar uma proposta de curto prazo. Ele é importantíssima para tomada de decisão no curto prazo. Por exemplo, se uma operadora de seguro de saúde falar, eu queria que você fizesse X procedimento, só que eu quero que você cobre um valor menor que o seu preço de tabela. Se você vai aceitar ou não, a primeira coisa que você precisa ver é o seguinte, cada procedimento desse gasta quanto de gastos variáveis? E compara com o preço que ele está ofertando. Se pagar os variáveis e sobrar alguma margem para ajudar a pagar aquele gasto fixo que você teria, independente de fazer muito ou pouco procedimento, aí você toma a decisão, porque vai melhorar o seu resultado, né? Bom, mas o, a forma de apuração de resultado, ela é feita através do esquema básico de custo, utilizando o custeio por absorção, o custeio pleno, aquele que leva em consideração todos os tipos de gasto. E aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo da apuração de custo pelo esquema básico. Então, primeiro passo, pego a relação de gastos de um mês. A partir da relação dos gastos de um mês, eu faço a separação do que é custo e o que é despesa daqueles gastos daquele mês. Então, eu começo a olhar só aquilo que eu separei como custo e agora eu começo a apropriar esses custos, aqueles que são diretos, aos procedimentos ou produtos que eu estiver fabricando. Então, de forma direta, apropriação direta, porque eu tenho medição. Tudo aquilo que eu souber exatamente quanto que eu gastei fazendo cada procedimento, apropriação direta, custo direto. Agora, vou separar também os custos que vão ser indiretos, aqueles que beneficiaram todos os procedimentos ou todos os produtos e eu não tenho uma medição exata para poder apropriar. E aí eu vou fazer o rateio e apropriação desses custos indiretos. Aí faço a apuração do custo dos produtos ou serviços prestados e aí eu apuro o resultado. A demonstração do resultado do exercício, receita menos custo e depois menos as despesas. Então, vamos aqui com números para eu demonstrar esse passo a passo. Vamos imaginar que a nossa clínica, então, no mês de setembro, teve um total de gasto de R$ 116 mil. Então, está aí os 116 mil, temos aí os custos, temos também as despesas nessa relação dos 116 mil do mês de setembro. Então, vamos ao primeiro passo. O primeiro passo do esquema básico seria a separação do que é custo do que é despesa. E
daquela relação de 116 mil, eu identifiquei como custo somente 106 mil. Então, eu tenho aqui agora o seguinte, eu tenho materiais médicos, eu tenho mão de obra, eu tenho manutenção, energia elétrica, depreciação e outros materiais. Isso aqui gastei na produção médica. Isso não é despesa. Então, agora então, o que eu preciso fazer? Olhar as despesas, porque o custo eu já identifiquei. E as despesas? Daqueles 116 mil, eu tenho a despesa administrativa, 5 mil, a despesa financeira, 3 mil, e a despesa comercial, 2 mil reais. Agora, então, vamos ao segundo passo. Já separei o que é custo do que é despesa, e agora, então, eu vou dos custos daqueles 106 mil, olhar o que é custo direto e fazer a apropriação. No nosso caso, é uma clínica e ela possui dois procedimentos. Ela tem as microcirurgias e tem as pequenas cirurgias. Então, a partir desses dois procedimentos, eu vou identificar dos custos o que é direto. No nosso caso, vamos imaginar que seria os materiais médicos e medicamentos e a mão de obra direta. Por quê? Esses dois eu tenho apontamento. Eu sei quanto que eu gastei. Então, os materiais médicos. O total de material médico é um total de 20 mil reais. E através das requisições ao almoxarifado e à farmácia, eu identifiquei que eu gastei 14 mil desses materiais médicos e medicamentos na microcirurgia e 6 mil nas pequenas cirurgias. Então, alocação direta, porque eu tenho as requisições para provar isso. Aí vem a mão de obra. A mão de obra direta, eu fiz apontamentos de horas dos profissionais que trabalharam tanto fazendo pequenas quanto microcirurgias. Então, do total da mão de obra de 10 mil, 6 mil eu gastei fazendo micro, 4 mil eu gastei fazendo pequenas cirurgias. Então, agora, aquilo que era custo direto, eu já aloquei aos dois procedimentos. E agora eu vou fazer um quadro resumo daquele total do custo de 106 mil, o que já é direto e o que eu estou separando como custo indireto. Então, os materiais médicos e medicamentos foram apropriados diretamente, a mão de obra também apropriados diretamente, porém, a manutenção, a energia, a depreciação e os outros materiais, eles ficaram aqui na coluna dos custos indiretos. Então, daquele total de custo de 106 mil, eu já tenho 20 mil como custo direto da microcirurgia, 10 mil como custo direto das pequenas cirurgias, e agora o nosso problema está aqui com esses 76 mil, que são os custos indiretos. Então chega a hora da gente dar o terceiro passo, que é tratar esses 76 mil. Qual vai ser o critério de apropriação desses custos indiretos? E eu preciso escolher, então, um critério de rateio. E aí, entre os critérios de rateio possíveis, nós teríamos aqui, eu posso ratear esses 76 mil proporcional aos custos diretos totais. Aquele procedimento que recebeu mais custo direto, proporcionalmente, receba também mais do indireto. Posso fazer proporcional à mão de obra, posso fazer proporcional aos medicamentos, posso fazer proporcional aos números de procedimentos. Então, eu tenho que escolher um critério de rateio. Vamos imaginar que a gente tivesse escolhido como critério de rateio fazer proporcional aos custos diretos totais. Para fazer proporcional ao custo direto total, primeiro passo é eu identificar quanto que eu tenho de custo direto, tanto na micro quanto na pequena. E nessa tabela nós temos 66% de todos os custos diretos eu gastei fazendo micro e 33% eu gastei fazendo pequenas cirurgias. Então, utilizo esse mesmo percentual para ratear os custos indiretos, que é 76 mil. Então, 66% foi para micro e 33% para pequena. E aí eu somei direto mais indireto, cheguei no custo total das micro, custos totais das pequenas, então está aqui o total do custo, 106 mil, só que agora eu sei
quanto que eu gastei fazendo micro, quanto que eu gastei fazendo pequena. Então, a grande questão do esquema básico é identificar os diretos, apropriar os diretos, separar os indiretos e escolher um critério de rateio. E nesse caso fizemos proporcional ao custo direto total. Mas, porém, todavia, e se eu tivesse escolhido como critério de rateio fazer proporcional à mão de obra direta? Como é que ficaria o custo total de cada procedimento? Então, observe nessa tabela. Eu primeiro identifiquei que eu gastei 60% da mão de obra direta fazendo micro e 40% da mão de obra fazendo pequenas cirurgias. Usei, então, o 60-40 para ratear os 76 mil. E aí somo direto com indireto e chego no total das micro e o total das pequenas. De novo, eu fiz a apuração dos dois procedimentos e está aí os 106 mil que eu tive de custo apropriado aos dois procedimentos. Só que agora apurado proporcional à mão de obra. E aí eu te convido para que a gente possa avaliar as duas apurações. Quando eu apurei proporcional, o custo indireto proporcional à mão de obra, a microcirurgia acumulou um custo de 65.600. E quando eu fiz proporcional ao custo direto total, ela acumulou um custo de 70.660. Então, note o seguinte, mudou o critério de rateio, mudou o custo dos procedimentos. E a pergunta vai ser, e aí, professor, qual que está certo? E a minha resposta vai ser, os dois procedimentos, os dois métodos de rateio estão corretos. A questão é a escolha do critério de rateio. Então, eu quero trazer para vocês a conclusão. Qual a conclusão que nós podemos chegar a partir disso? Que os custos totais dos procedimentos serão diferentes. Como vimos, mudou o critério de rateio, mudou o custo. E que não há forma perfeita. Eu tenho que escolher um critério de rateio. Não há forma perfeita. Forma perfeita é se todos os custos fossem diretos. Aí seria a forma perfeita, porque seria apontamento. Mas não dá para fazer apontamento de tudo, porque isso gera custo. Então, é claro, o que eu devo fazer na hora de apurar o custo é procurar entre as alternativas de critério de rateio aquela que traz consigo o menor grau de arbitrariedade. Aquele que eu me convenço que é o melhor critério de rateio. Ok? Bom, então, o esquema básico de custo, ele começa pela separação dos gastos entre custos e despesas. O custo, classificado em direto e indireto, eu faço a apropriação do custo direto ao serviço, rateio dos custos indiretos e aloco ao serviço. Isso gera para mim o custo do serviço prestado. Para apurar resultado do mês, o que eu vou fazer? Relacionar as vendas do mês, apurar os custos desses procedimentos que geraram a venda do mês, tirar as despesas administrativa, comercial e financeira e apurar o resultado. Então, o esquema básico, que está baseado no custeio por absorção ou custeio pleno, ele é utilizado para apuração de resultado. E nós vamos fazer um caso prático com números para que você também possa fazer esse passo a passo. No próximo vídeo, nós vamos então apresentar esse caso para vocês. Aguarde.